conhecem dados que nós temos, então vou passar para o Alex. Boa noite, pessoal. Eu queria apresentar rapidamente o site do IPLAP para quem não conhece, é o www.iplap.com.br. Como ficou acordado nas últimas apresentações, nós colocamos aqui no site, nesse link aqui, plano diretor, clicando em plano diretor, nós alocamos as três apresentações que foram feitas. Então, elas estão aqui. Nesse último link, revisão do plano diretor 2013, textos de referência e apresentações. Então, tem a apresentação em PowerPoint do dia 7, do dia 8 e do dia 9. Elas estão disponíveis aqui para download. Depois, voltando lá em plano diretor mesmo, passando o cursor em cima do link, ele abre esse outro link aqui, revisão plano diretor 2013. Aqui estão disponíveis os vídeos, as gravações dos 3 dias também de apresentações, que podem ser acessadas aqui, dia 7, dia 8 e dia 9. A apresentação do dia 7, do dia 8 e do dia 9. Aí é só clicar aqui que ele já roda o vídeo. E à medida que for ocorrendo os fóruns, as apresentações, a gente já vai atualizando aqui no site. Alguém tem alguma dúvida aqui no site? Bom, como é que tem funcionado, como é que nós estamos procedendo nesses fóruns abertos? Na verdade, tudo isso que nós estamos fazendo é até preliminar, né, a toda a discussão que oficialmente tem que ocorrer, né, nos moldes do Ministério das Cidades, né, com as audiências públicas. Então, na verdade, nós estamos nessa concepção, né, dessas revisões. Nós estamos chamando todas as pessoas para que participem. Por quê? Porque uma cidade você não vai sozinho, né? Nós queremos evitar enganos, erros, enfim, nós queremos colocar essa discussão para que efetivamente esses planos revisados, eles representem efetivamente desejos da sociedade, sempre eu sempre coloco isso, buscando aquele mínimo denominador comum, né? Que faz com que todos sejam atendidos. Obviamente que todos perdem um pouco, mas a gente tenta então chegar naquilo que efetivamente pode traçar os rumos da nossa cidade. Lembrando o seguinte, eu tenho usado um livro de referência, e aí eu já começo a apresentação, que é um livro do próprio Ministério das Cidades. Os planos diretores municipais pós-estatuto da cidade. Tá? É um balanço crítico, onde na verdade eles fizeram uma comparação dos mais de 700 planos diretores feitos no Brasil, a partir do momento em que passou a ser exigido que os vários municípios trabalhassem com esse instrumento de planejamento, e se concluiu o seguinte, uma das principais conclusões: não são autoexecutáveis, não apresentam projetos, não apresentam diretrizes para que efetivamente você direcione a cidade que a população concebe. Eu diria que Piracicaba, gosto muito de dizer isso, ela tem já um desenvolvimento muito interessante da sociedade organizada com relação a esse planejamento, que é o fato de termos aí o Piracicaba 2010, que agora é Pira 21, que de repente se formulou uma série de cenários, uma Agenda 21, e isso tudo tem servido, né, como diretriz para que efetivamente a gente vislumbre aquilo que a gente quer fazer, principalmente a médio e longo prazo, e a gente percebe, a própria criação do IPLAP surgiu desse empenho, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento, que tem essa função de coordenar as várias políticas para que elas se harmonizem
para o desenvolvimento da cidade, né? Então o próprio IPLAP foi criado dentro desse contexto, né? E a gente percebe que isso faz com que a sociedade esteja atenta a essa questão do planejamento e de que efetivamente se construam, né, aqueles cenários numa perspectiva que vai além dos 4 anos de uma determinada gestão. Isso é que é o mais importante do planejamento, né? Claro, cada gestor vem e tem lá seu plano de governo, mas o que a cidade deseja, afinal, é o que efetivamente deve prevalecer na questão do desenvolvimento urbano. Tá? Então, eu diria que é um longo processo para que isso se consolide, é um longo processo para que uma vericultura se modernize, para que efetivamente a população tenha uma participação efetiva nesse processo, e aí os conselhos das várias áreas cada vez se mostram mais importantes nessa cogestão da cidade, né? Então, tudo isso, na verdade, tem vindo de uma política nacional de desenvolvimento urbano, né? E é um trabalho de longo prazo, assim, vai sendo construído pouco a pouco com as várias políticas setoriais integradas nessa questão do planejamento. Hoje eu estaria destacando esse texto, tá? A Política de Mobilidade Urbana e os Planos Diretores. Esse livro está no IPLAP, no site do IPLAP, digital, mas tem também digital no próprio site do Ministério das Cidades. Então, quem quiser, é um livro muito interessante, fala das várias políticas, sempre fazendo essa análise do que efetivamente foi proposto pelos vários planos diretores e como é que isso efetivamente foi eficaz ou não. Mas a gente já percebe que teve uma eficácia bastante questionável, né? Exatamente por eles não serem auto-executáveis, né? Exatamente por eles dependerem de uma legislação posterior, né? Por leis complementares e tal. Então fica aquela coisa de você vislumbrar determinado assunto, mas efetivamente não apresentar projetos para discussão e para você apontar. Sim, você vai fazer determinada ocupação numa região que é vetor de crescimento, você tem ali, né, diretrizes viárias, né, que podem, se nunca for ocupado aquele território, nunca vai ser construída a diretriz viária, mas se vier um empreendedor, ele vai fazer o seu projeto viário, mas vai ter aquela diretriz vinculado àquilo. Ali já é uma avenida que faz parte de uma avenida maior, que tem a ver com uma grande radial da cidade. Tá? Então, tudo isso você só faz tendo um projeto claro para o desenvolvimento da cidade. Então, a grande novidade dessa revisão deverá ser essa. Quais os projetos que a cidade precisa para resolver o seu problema de mobilidade? Lembrando o seguinte, precisamos de bicicleta, tudo bem. São mudanças paulatinas. Como é que inicialmente você, primeira coisa, organiza o fluxo dos veículos? Tá. Depois, como é que você melhora a oferta do transporte coletivo? Daí, como é que você vai substituindo essa permissão para que os veículos estejam em determinadas áreas, né? Como é que você vai eliminando aos poucos essa permissão para favorecer a permissão do transporte coletivo? Como é que você integra esse transporte com a questão de plano de ciclovias, né? Só para vocês saberem, já fizemos um processo licitatório, né? E a TC Urbs vem para Piracicaba para fazer um plano diretor cicloviário. Tá? Então vai haver essa contratação. Para quem não sabe, a TC Urbs é uma empresa muito idônea que tem feito planos diretores de cicloviários no Brasil todo. Tem uma série de premiações a esse respeito, né? E depois 3 empresas se apresentaram, a TC Urbs apresentou um valor ali que então foi a vencedora. Isso eu considero uma boa notícia,
né? Então nós teremos um plano diretor cicloviário, integrado ao nosso plano diretor de mobilidade. Mas vamos lá. Essa reflexão, esse texto, ele apresenta novos paradigmas para uma mobilidade sustentável, né? Os princípios fundamentais do Estatuto da Cidade, eles conferem aos municípios novas possibilidades e oportunidades de gestão e financiamento do seu desenvolvimento. Essa foi a grande novidade trazida pelo Estatuto da Cidade. Instrumentos que permitem, sim, que você torne realidade projetos de redesenho urbano através de operações urbanas, de outorga onerosa, de direito de preempção, enfim, são instrumentos que já foram feitos em outras épocas, inclusive planos diretores de São Paulo, desde os anos 70 existe a questão da operação urbana, mas o Estatuto da Cidade conseguiu identificar esses vários instrumentos e propor com um uso integrado, né? Então nós temos aí essa possibilidade nova de redesenhar as nossas cidades. Bom, são eles, né? Gestão democrática do desenvolvimento urbano. É o que eu falei dos conselhos. Já dificilmente você conseguirá fazer desenvolvimento urbano daqui para frente se você não tiver a participação dos vários conselhos, né? A justa distribuição dos ônus e benefícios decorrentes do processo de urbanização. A urbanização tem que ser boa para todos, né? E todos, é o que eu falei do mínimo denominador comum. Todo mundo tem que ganhar. Todo mundo perde um pouco. Mas você justamente consegue fazer uma justiça nessa distribuição do que se ganha com os processos de urbanização. A recuperação dos investimentos do poder público que tenham resultado em valorização de imóveis urbanos. Existem, inclusive, mecanismos de controle da especulação, né? Você cria uma área para uma operação urbana e imediatamente você fecha toda a área com um direito de preempção. E você regula a questão do valor do acesso aos imóveis, tá? São instrumentos de gestão firmes do Estado para que você não fale, vou fazer uma operação urbana. Pronto, fica tudo inviável a partir do momento que você declarou que você vai arrumar a cidade. Então, existem instrumentos para cortar esse tipo de coisa, tá? O direito às cidades sustentáveis, à moradia, à infraestrutura urbana e aos serviços públicos. Isso sempre pareceu sonho, né? Não, está na hora de nós trabalharmos para que isso se torne realidade, né? Bom, reflexão. A cidade idealizada se constrói paulatinamente, aos poucos, né? Construir Brasília em 2, 3 anos foi o melhor exemplo do mundo do que não se deve fazer, né? Hoje nós temos um patrimônio da humanidade, uma experiência urbanística que foi colocada ali, mas tudo que acontece em volta de Brasília mostra, bom, não é exatamente por aí, né? Você não vai construir Brasília todos os dias, e se você construir Brasília, você vai ter sim altos desequilíbrios em volta de uma bolha de prosperidade maravilhosa, urbanismo perfeito. Você tem todo o contrário potencializado, tá? Bom, a partir da cidade existente, cidade real, né? A gente recebe alguns questionamentos, né, sobre a questão de diagnósticos. É claro, os diagnósticos são sempre necessários. E aí eu digo, nós temos, por sorte, o IPLAP, que tem já uma série de diagnósticos, inclusive com coisas que foram feitas nas gestões anteriores, Semuplan, enfim. Estão lá os planos. E esses planos, eles nos revelam como é que a cidade foi pensando essa questão do seu planejamento, o que efetivamente aconteceu e o que aconteceu ao contrário, tá? Mas hoje a gente tem que ter essa consciência. A cidade real não para um segundo, né? A gente não consegue mais hoje simplesmente parar. Vou estudar. Tem que ser tudo feito a galope, né? Eu não posso chegar no cardiologista, senhor, como reeducação, doutor? Fique tranquilo, eu vou estudar seu caso, está marcada a consulta, daqui a 1 ano você volta, tá? Porque daí eu vou ter um diagnóstico perfeito do que você tem. Pô, o cara vai morrer, tá? Então,
essa luta com o dragão da realidade diária. Então, nós temos sim que idealizar uma cidade que vai ser construída paulatinamente no conflito, no diálogo, né, na trombada com o que é real. Nós não podemos perder isso de vista. Tá? Bom, a cidade idealizada se constrói com a definição do padrão de mobilidade eficiente. Tá? Mas eficiente em quê? Essa é a grande pergunta. Eficiente no consumo de espaço viário, de tempo, de deslocamento e de energia. Tá? E que minimize a emissão de poluentes e o risco de acidentes de trânsito. Tá? Isso é a conclusão desse texto que vocês podem ler. Ele traz estudos, números, gráficos, uma porção de coisa. Tá? Então, a cidade idealizada se constrói paulatinamente a partir da cidade existente, com a definição do padrão de mobilidade eficiente no consumo de espaço viário, de tempo, de deslocamento e de energia, e que minimize a emissão de poluentes e o risco de acidentes de trânsito. Bom, nesse sentido, a política de mobilidade urbana deve contribuir para uma cidade mais equânime, onde os benefícios do desenvolvimento urbano sejam democraticamente distribuídos e o ônus minimizado. Uma cidade mais justa e democrática, com a prioridade do coletivo sobre o individual. Uma cidade mais saudável, sem poluição sonora e atmosférica, que favoreça a saúde dos cidadãos. Uma cidade mais acessível, sem congestionamentos, e onde se potencializem os transportes públicos e os modos menos agressivos ao meio ambiente, para que o tempo e o deslocamento dos cidadãos se ajustem melhor às necessidades da população em relação às viagens para os locais de trabalho, estudo, serviços, lazer, etc. Aí tem um dado interessante. Cometeu-se um equívoco grande em termos de urbanismo, no momento em que se concluiu que a cidade deveria ser setorizada como Brasília. Não, todo mundo mora aqui, todo mundo trabalha lá, todo mundo vai fazer compra ali, todo mundo vai se divertir em tal lugar. Perdeu-se a vida da cidade medieval, por exemplo, em que as coisas, elas dialogavam. Então, tudo bem, justifica você colocar uma indústria grande, poluente, e cada vez mais elas vão poluir menos, porque existe a CETESB ali trabalhando para minimizar esse impacto ambiental. Claro, justifica você colocar uma indústria grande dessa num parque industrial, né? Mas você tirar o cara que mora em cima da oficina dele e colocar a oficina dele a 10 quilômetros da casa dele é uma insanidade, porque você gera demanda por mobilidade. Então, mas a oficina faz barulho. A gente tem que chegar a uma gestão do espaço em que seja possível, sim, você ter pequenos trabalhos, ter mecanismos para diminuir os ruídos, e por aí vai. É um trabalho de resgate da cidade e de um outro conceito que está cada vez mais em estudo, que é o conceito das microcentralidades. Na terceira etapa dos fóruns, nós vamos falar de parques lineares e microcentralidades. São dois elementos estruturantes do espaço da cidade. Se você precisa se locomover todos os dias, normalmente em movimento pendular, quer dizer, eu moro na Vila Resende, mas o meu filho tem que estudar no CLQ. Então, todo dia eu vou e volto, porque o CLQ é que é bom. Tá bom. Se você tem esse tipo de situação, e todo mundo tem esse tipo de situação, não há rua que chegue para todo mundo, né? É bom que os nossos carros sejam uma sala de estar climatizada, com TV, com geladeira, porque a gente vai passar nossos dias dentro do carro. Então, desenvolver microcentralidade significa você desenvolver em cada região da cidade uma sustentabilidade, né? Para que as pessoas tenham próximo de suas casas praticamente tudo aquilo que elas precisam, tá? Principalmente no seu dia a dia, né? Claro, a gente adora passear, pega o carro, vai passear em águas,
Mas isso não deve acontecer todos os dias. Então, trabalhar a microcentralidade significa você trabalhar a mobilidade gerando menos demanda por mobilidade. Então, isso é uma grande questão. E nós, nessa fase seguinte das microcentralidades, nós vamos, inclusive, apresentar as primeiras ideias, os primeiros resultados de reuniões entre secretarias. Nós temos aqui Serginho Frutuoso, nós temos também a Edneuza, né? Marineuza, desculpa, da SENDES. A SENDES, que é a nossa Secretaria de Desenvolvimento Social, a SENTRE, que é o nosso trabalho e renda, SEDEMA, Meio Ambiente, que cuida das nossas praças, né? O IPLAP. Né? A gente está tentando conceber um novo equipamento institucional para a cidade que possa ser colocado lá na Praça da Santa Terezinha, lá no parque que a gente pretende criar no Taquaral e ali na Água Branca, ali no São Jorge, né? Enfim, na Pauliceia, nos vários lugares que seria uma praça de cidadania, né? Onde a gente tenha a presença do poder público ali, juntamente com trabalho e renda, né? Eu sempre falo, a gente, claro, precisa pensar em todos na cidade, inclusive nesse problema que é altamente desequilibrado hoje. Ambulante, vendedor de rua, todo mundo quer a Praça José Bonifácio e todo mundo quer o Terminal Central. Poxa, a gente tem que mapear todo esse potencial de trabalhadores, toda essa demanda por trabalho e renda e colocá-los próximos de suas casas e potencializar aquelas áreas para que elas possam se desenvolver a partir, inclusive, desse empenho do poder público, né? Porque daí chama também os outros empreendedores que vão fazer seus comércios por ali, né? Então, criando uma demanda menor por mobilidade, tá? Então, diminuindo a necessidade de viagens. Bom, uma cidade mais próxima, onde se garante o acesso aos serviços necessários da vida cotidiana, aproximando os bairros e reduzindo o número de deslocamentos forçados a lugares distantes. É a própria questão das microcentralidades, tá? Só para vocês verem que isso é um conceito que precisa ser colocado no nosso novo plano de mobilidade e no nosso novo plano diretor. São inseparáveis, tá? Bom, uma cidade mais habitável, onde os lugares públicos de convivência, praças, parques, jardins, se regenerem e aumentem em número e em dimensão, proporcionalmente aos destinados ao tráfego de veículos, e se produza uma mudança na atual cultura de utilização do automóvel, com maior respeito às leis de circulação, fila dupla, obstrução de acesso, ocupação de passeios e tal. Bom, aí a gente vai chegar na questão dos parques lineares. Gente, nossos vales, a engenheira Lídia está ali para explicar isso muito melhor. Nossas águas, elas se encontram. Se a gente conseguir andar do lado delas, nós temos uma macro estrutura de circulação que pode ser feita por bicicleta na cidade inteira. Só que nós não temos tudo isso livre. Nós temos obstáculos que precisam ser trabalhados. Mas o fato de você identificar esse sistema integrado de parques permite que você, ao longo, paulatinamente, que você vá trabalhando nessa integração e nessa desobstrução. Então, poxa, você vai dar a possibilidade de que a pessoa, para vários lugares, possa ir de bicicleta, né? Então, sim, parques lineares são estruturadores do espaço, além de todo o benefício de meio ambiente que eles vão trazer. E a gente não está nem falando de zona rural, né? Temos também, quem veio foi uma grande discussão, a questão das zonas de transição urbano-rural, mas isso depois a gente continua. Uma cidade ecoativa, envolvida e respeitosa com os objetivos globais de redução das emissões de gases nocivos e com a redução do impacto sobre a atmosfera e mudança do clima global. Uma cidade segura, onde se reduza progressivamente os acidentes de trânsito e se proteja o transporte coletivo e os modos
não motorizados. Hoje, em várias cidades do mundo, nós temos o sistema, inclusive, para mim, é perfeito. Você tem bicicletários e você, integradamente ao transporte coletivo, quer dizer, pagou o ônibus, vale um certo tempo, chegou no seu destino, está valendo, pega a bicicleta, anda onde você precisa e deixa a bicicleta onde você chegar. Não é sua, é para outro usar. Então, eu fiz uma pergunta básica. Bom, se hoje, tudo bem, a gente decide, vai ser viável, conseguimos patrocinadores, vamos pagar o sistema? Vamos. Vem de Barcelona, perfeito, maravilhoso. Tá. Coloca em funcionamento. Nós temos uma estrutura para que o ciclista não morra? Ainda não. Então nós temos que trabalhar para isso, para que depois a gente possa trazer esse sistema. Esse sistema é perfeito. Eu prefiro esse sistema do que você, cada um, ter sua bicicleta. Porque você vai para locais distantes que de bicicleta, você nem aguenta ir, mesmo que você tenha aquela ciclovia, você não vai andar 5 km, 10 km para vir da Vila Sônia para o centro. Então você vem, chegando aqui, pegou a bicicleta, chega onde precisa, faz o que precisa, na volta, pagou a passagem de novo, vem, pega o ônibus, vai embora. Tá? Então, cidades que privilegiem os modos não motorizados. A cidade mais próspera, onde o modelo de transporte possibilite uma circulação econômica eficiente de trabalhadores, consumidores, valores e mercadorias, que resulte em um fator de atração para empresas, facilitando a geração de empregos na cidade. Interessante, né? Hoje só se fala de Sorocaba, só se fala de Bogotá. São cidades que iniciaram esse processo de mudar a cidade, fazer projetos e mudar a cidade. Bogotá foi e aprendeu com Curitiba, né? Então, Sorocaba fez esse trabalho nos parques, né? Tem lá 100 e tantos quilômetros de ciclovia. Então, isso atrai a atenção de todo mundo, atrai a atenção de empresas, atrai novas pessoas que querem morar num lugar que já conseguiu se organizar. Então, é uma grande vantagem você partir para esses novos modelos, esses novos paradigmas de mobilidade, né, para que você tenha a própria prosperidade da cidade. Uma cidade participativa, onde se aplica a cidadania às pessoas, organizações e instituições, para que esses agentes decidam o modelo ideal de transporte e de cidade, definindo a execução e executando ações locais e colaborando, ao mesmo tempo, com o desenvolvimento de uma nova e imprescindível cultura participativa entre os agentes sociais e institucionais. O que nós estamos fazendo aqui hoje é isso, estamos tentando fazer isso, abrindo o diálogo, ninguém é dono da verdade. Nós temos o nosso tempo para a gente trabalhar junto, né? Para a gente trabalhar junto. É isso que nós estamos tentando fazer. Bom, sendo assim, a mobilidade sustentável será produto do conjunto de políticas que estabeleçam acesso amplo e democrático ao espaço urbano, priorizem os modos coletivos e a circulação de pedestres, eliminem ou reduzam a segregação espacial, contribuam para a inclusão social e se preocupem com a sustentabilidade ambiental. Bom, essa foi uma primeira apresentação. Eu gostaria de pedir que o Orson viesse para fazer a apresentação de alguns dados que nós temos, né, a respeito dessa questão de mobilidade. E depois a gente... Só um segundo, vamos lá. Boa noite, meu nome é Orson Camargo, eu sou sociólogo, eu vim contratado para trabalhar no IPLAP através de uma licitação na qual a minha empresa ganhou. E eu venho contribuindo com o IPLAP na revisão do plano diretor, de um modo geral, mais especificamente sobre mobilidade, uma vez que eu sou ciclista. Assim como o Lauro gosta de falar assim, para os nossos amigos, para os participantes aqui da discussão, que eu não possuo carro, estou vindo de São Paulo, morando no centro de São Paulo sem carro, eu uso e muito transporte público.
E eu falo para meus amigos aqui em Piracicaba que eu vivo a cidade, porque eu vou a pé, vou de bicicleta, vou de ônibus, vou de carona. E assim eu estou aqui há 2 meses e meio e conhecendo muito bem Piracicaba, essa cidade incrível para se pedalar, para se viver. Pois bem, e hoje eu vou apresentar aqui alguns dados referente ao Brasil, sobre mobilidade urbana. Na primeira parte sobre o Brasil, na segunda parte sobre a região metropolitana de Campinas. E por fim, uns dados que estão todos disponíveis no site do IPLAP, que eu fiz uma compilação e fiz uns estudos e vocês vão acompanhar, vão ver do que se trata. Bom, antes de mais nada, né, mobilidade urbana é mais do que um transporte urbano. É um conjunto de serviços e meios de deslocamento de pessoas e bens. E a apresentação se dará somente sobre o deslocamento de pessoas, de bens. Eu não vou tratar sobre a questão de mobilidade urbana, coisa que a cidade de São Paulo vem tratando já há alguns anos, a restrição de caminhões, de veículos pesados, tanto na região da Marginal quanto no centro expandido, o que reduziu substancialmente o congestionamento por um tempo, mas não deu o resultado que se espera. Bom, com isso, a gente percebe o seguinte, que o colapso da mobilidade urbana está vindo dos grandes centros urbanos para as pequenas cidades. Eu percebo que Piracicaba ainda não vive o drama, o colapso que São Paulo, a capital do estado, está sofrendo no momento. Aqui as pessoas têm dificuldade, né? Muitos carros, etc., mas eu percebo que ainda há muito espaço para se resolver. Há espaço para se resolver as questões. São urgentes, são urgentes. Se a gente não começar a pensar agora, a partir de agora, daqui a alguns anos, a gente vai estar sofrendo o mesmo problema que a capital está sofrendo. Começar a restrição de veículos, de caminhões, etc., até chegar num ponto que vai ter pedágio, rodízio, e nós não queremos isso, né? Que São Paulo já é um transtorno, mas não queremos transformar Piracicaba numa grande São Paulo, né? Pois bem, vamos passar aqui para o... Bom, o Brasil vem experimentando nos últimos anos, principalmente desde o início da década, um desenvolvimento econômico e social muito forte. Isso daí demanda a demanda por transporte, seja na questão do trabalho, principalmente do trabalho e do estudo, como a gente vai ver logo mais. Mas também tem o lazer e a viagem. Né? Só que para que tudo isso aconteça de forma confortável, segura e com rapidez a gente precisa de um planejamento, de uma infraestrutura. E é justamente esse o motivo que nós estamos aqui, para discutir a questão do planejamento e da infraestrutura. Fundamental para que haja um desenvolvimento econômico, social, para que possamos ir ao trabalho, para que possamos estudar, e tudo isso com conforto e segurança. E seja a pé, de bicicleta, de ônibus, de carro, seja qual o modal que a gente utilize. Aqui ainda não tem nem trem nem metrô, mas espero que um dia tenha, porque isso daí facilita muito a vida de todo mundo. Além de ser rápido, seguro, confortável, né? Eu vou apresentar os dados agora do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômico do Governo Federal. Ele tem o mesmo papel que o IPLAP aqui em Piracicaba. É claro que lá eles têm uma equipe gigantesca, e com isso esses técnicos sentiram a necessidade de não trabalhar só com os dados secundários, como o IPLAP e o IPEA trabalham. E fizeram esse sistema de indicativos de percepção social. É um primeiro estudo feito pelo IPEA com dados primários. Aqui é sobre mobilidade urbana, mas ele já tem trabalhos sobre justiça, segurança, saúde, educação. E são os dados muito interessantes que tratam sobre o Brasil. No entanto, a amostra, ele dividiu o Brasil pelas regiões. Então tem o dado consolidado do Brasil e das regiões. Pois bem, e uma das perguntas, são várias perguntas, eu separei algumas mais interessantes para essa discussão. Qual o meio de transporte que você mais usa para se locomover em sua cidade? A
A gente percebe que os transportes motorizados, que são esses 3 primeiros, tem a maioria, e a pé e bicicleta a minoria. Transporte público 44%, principalmente na região sudeste. Aqui a gente pode perceber que o Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, que são grandes metrópoles, puxa esse índice para cima, né? No entanto, o centro-oeste, aí Brasília, Goiânia, é onde se usa mais o carro. Nordeste, moto, a pé, e o norte, bicicleta. Aqui a gente vê uma questão socioeconômica. Quanto mais pobre, mais se utiliza a bicicleta e se anda a pé. E quanto mais rico, se encara os congestionamentos da vida. Né? Pois bem, quando a gente vê qual o meio de transporte mais utiliza, a gente vê que 80% do Brasil utiliza transporte motorizado. Região Sul 90%, Sudeste 87%, 90% praticamente. E o Norte é que utiliza mais o transporte não motorizado de 34%. A gente percebe que realmente, se a gente não pensar na mobilidade, nas nossas cidades, o Brasil em algum momento, e não muito longe disso, vai realmente encarar os gravíssimos problemas que o paulistano enfrenta em São Paulo. Bom, esse é o dado, são os mesmos dados da tabela anterior, só que distribuído pelo Brasil, né? Bom, quais são os principais motivos da maioria dos deslocamentos dentro da cidade? E aqui por escolaridade, a gente percebe que quanto maior a escolaridade, maior o deslocamento para o trabalho. Como a renda é maior, né? Quanto maior a renda, mais se desloca para o trabalho, mais tempo livre ele tem para quê? Para estudar. Porque aquele que se desloca, que mora na periferia, ele perde 2 horas por dia, às vezes 3, dependendo da cidade, se locomovendo. Ou seja, ele não tem tempo para estudar, dentre outras coisas. Então, quem tem carro, quem tem maior nível de escolaridade, tem tempo para, por exemplo, estudar. E aqui tem um dado interessante que é a saúde, né? Quem tem até a 4ª série do primário se desloca muito para a questão de saúde. Esse dado eu impero sobre explicar o porquê que esse índice é tão alto. Mas é significativo do mesmo jeito. Lazer também. Lazer também. Lazer também. Aqui eu tenho a impressão que seja mais a questão da juventude, da faixa etária. Apesar de uma renda baixa, eles se locomovem bem para o lazer, porque acho que principalmente é a juventude, não sei. Porque como eu não tive acesso aos dados brutos do IPE, então eu estou assim meio que no chutômetro, nesse dado apenas. Bom, aí foi perguntado, né, quais são as características para um bom transporte. Para o Brasil inteiro, né, diz que o bom transporte tem que ser rápido. Isso daqui reflete em todas as regiões do Brasil. No entanto, no Sul e Sudeste, o importante também é ter a disponibilidade de mais de uma forma de transporte. Ou seja, só o carro, só o ônibus não basta. Só andar a pé não basta. Tem que ter outros modais conversando entre si para que, inclusive, o deslocamento seja mais rápido. É muito comum em São Paulo as pessoas saírem de casa, deixarem seu carro num grande bolsão de estacionamento, pegam o metrô, atravessa a cidade pagando R$3, atravessa a cidade sem congestionamento, no final do dia volta, pega seu carro e vai para casa. Utiliza o carro apenas numa curta distância. Na cidade de Mauá, na Grande São Paulo, existe um bicicletário sensacional. Porque quase todo mundo da cidade vai de bicicleta até a estação de trem, pega o trem, deixa a sua bicicleta lá, gerido por eles mesmos, pelos próprios usuários, pega o trem, vai até São Paulo, Santo André, São Caetano, trabalha, volta no final do dia, pega sua bike e vai para casa pedalando. É sensacional. Eu que sou um ciclista, acho ótimo. Aqui a qualidade do transporte público em sua cidade. E sempre só lembrando que é tudo por região, tá? Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste.
A gente vê que o Sul qualifica como muito bom, né? Nem muito bom, é bom o seu transporte público. No entanto, na região Sudeste, essas duas aqui, uma soma de quase metade, é de ruim e muito ruim a qualidade do transporte público na região Sudeste. Bom, se a gente pegar Rio de Janeiro, São Paulo, as grandes cidades, a gente percebe que o transporte público, de um modo geral, está entrando em colapso. Uma, porque eles não se conversam com outros modais. E tem que expandir a rede, porque cada vez mais gente. Então, aqui a opinião pública está dizendo que 50% acha ruim, muito ruim, o transporte público na cidade. E no Nordeste acha regular. É a opinião, né? Bom, aí foram algumas afirmações que a pesquisa fez aos entrevistados. Só lembrando que essa pesquisa foi feita, essa de 2011 foram com 3.700 entrevistados no Brasil inteiro. A de 2010 foram com 2.700 pessoas, mais ou menos. Tem uma margem de erro de 5%, então são pesquisas que a gente pode confiar plenamente. Bom, foi feita essa afirmação: nos serviços públicos de transporte urbano, a população consegue ser atendida sempre que precisar. Nas cidades acima de 100 mil habitantes, 61% discordaram dessa afirmação, dizendo que o transporte público a população não consegue ser atendida quando precisa de transporte público. Então, esse dado aqui reflete, não digo a precariedade, mas uma falta de planejamento realmente adequado para atender as necessidades da população, em termos de transporte público. A outra afirmação, não pergunta, mas sim afirmação: o transporte público de sua cidade permite que as pessoas se desloquem com facilidade por toda a cidade. Metade da população em cidades com acima de 100 mil habitantes discorda dessa afirmação. Diz que o transporte público não facilita o deslocamento pela cidade. Eu, como ainda estou aprendendo a andar de ônibus aqui em Piracicaba, às vezes eu acho fácil, às vezes eu acho difícil. Mas é porque eu venho de uma outra informação. Acho que a gente tem que aprender também a entender qual é a informação que o transporte público, no caso aqui os ônibus, passam para os usuários, né? 50%. 50%? Tá bom, 50%. Tem hora que você acha que tá bom, tem hora que você acha que tá bom. Que então corrobora com essa pesquisa. Bateu. E a gente vai ver no decorrer dessa apresentação que muitos dados corroboram com a cidade de Piracicaba e tem outros que a cidade de Piracicaba extrapola um pouquinho mais. Veremos adiante. Por favor, Laura. Aqui é o seguinte: se você já sofreu ou conhece alguém que já sofreu acidente usando o meio de transporte que mais usa. Aí é carro, ônibus, metrô, trem, a pé, de bicicleta, enfim. 50% diz que nunca sofreu acidente nem conhece quem já sofreu. No entanto, a outra metade conhece. Né? Na região Sudeste, a gente percebe que mais de um terço conhece alguém que já sofreu algum tipo de acidente, e com o mesmo índice no Norte. Né? Bom, aí as razões são milhares, né? Devido a uma região e outra. Bom, avaliação do transporte público na cidade. Nas cidades abaixo de 20 mil habitantes, 40% acha muito bom ou bom o transporte público na sua cidade. No entanto, naquelas cidades com acima de 100 mil habitantes, que a gente pode considerar Piracicaba também, acha o transporte público ruim, 41% considera o transporte público ruim ou muito ruim. Aí, só lembrando o seguinte, eu não estou falando de Piracicaba, estou falando do Brasil inteiro. São cidades do Brasil inteiro com mais de 100 mil habitantes, 41% considera ruim ou muito ruim. Aí é a média. Tem cidades que o transporte público é muito bom, tem outros que é muito ruim, então na média 41%.
Bom, a avaliação da quantidade de informação disponível à população sobre o transporte público. Mais uma vez, as cidades com mais de 100 mil habitantes aparece como ruim, muito ruim, para 37% dos entrevistados. Bom, a facilidade ou a dificuldade de encaminhar uma reclamação ou denúncia com relação aos serviços prestados pelo transporte público. 50% da população em cidades acima de 100 mil habitantes considera muito difícil encaminhar uma reclamação ou denúncia com relação aos serviços prestados. Nós sabemos que tem o telefone 156, seja de Piracicaba, de São Paulo, seja, até onde eu sei, posso estar enganado, esse 156 são em todas as cidades do Brasil. No entanto, penso eu também que as pessoas com a baixa escolaridade não têm acesso à informação, não conhecem usar, não sabem usar essa informação. De simplesmente, seja no orelhão, no celular de escapa, no 156 e fazer uma reclamação, uma denúncia sobre qualquer tipo de transporte público. Ou seja, o acesso existe. Acho que a gente precisa divulgar mais como chegar a esse acesso. Que é simples, né? Você cai um 156, vem um atendente, sempre atende, porque eu já testei aqui em Piracicaba e atende mesmo. É registrada a reclamação, a gente tem uma devolutiva. Então, acho que é mais uma questão de informação, antes de mais nada. Isso no Brasil inteiro, tá? Esses dados são do IPE, falando do Brasil inteiro. Ainda não em Piracicaba. A percepção da distância até o ponto, parada, terminal, estação do transporte público urbano mais próximo da sua casa. Em cidades acima de 100 mil habitantes, 75% consideram muito perto ou perto. Eu faço uma avaliação aqui em Piracicaba que eu também concordo, eu acho muito perto e perto. Né? Da minha casa até aqui a prefeitura, a distância até o ponto de ônibus, até o terminal, é muito fácil. Muito fácil, não é muito sinalizado, mas é muito fácil chegar. Tanto para ir embora quanto para chegar aqui. Bom, o tempo gasto no deslocamento diário para quem anda a pé ou de bicicleta. Esse é um dado interessante porque a gente percebe que metade da população que anda a pé ou de bicicleta gasta até 15 minutos de deslocamento. Ou seja, a distância percorrida não é longa, é perto, é próxima. E na região sudeste e centro-oeste, outras 40% e 48%, respectivamente, gastam até 30 minutos. Quando eu venho de bicicleta da minha casa para cá, eu chego mais rápido que o ônibus. Se eu pegar o tempo da porta da minha casa à porta da prefeitura, eu gasto quase metade do tempo que eu gasto de ônibus. De carro, eu chego mais rápido que o carro. Aqui, eu já fiz esse teste. Então, e não vou fazendo loucuras não, eu vou obedecendo os sinais. Eu sou um ciclista que não ando na contramão, eu sei as regras do trânsito, eu sou motorista, tenho habilitação. Então, eu cumpro as regras porque, antes de mais nada, eu gosto da minha vida. Gosto de pedalar, mas eu gosto de viver também. Então, paro no sinal vermelho e tudo mais. Então, eu percebo que esses dados também refletem a minha situação aqui em Piracicaba. A minha. Não sei as demais, mas eu corroboro com essa pesquisa também. Bom, aqui a frota de veículos em dezembro de 2011 por região do Brasil. A gente percebe que a região sul tem 2,3 habitantes por veículo. E aqui, 3,6 habitantes por veículo. Sendo que 64% da frota é de carro e 25% da frota é de moto. Bom, esse é o dado das regiões do Brasil. Agora eu vou mostrar um dado de Piracicaba, por favor. Pois bem, Piracicaba hoje, melhor, em 2011, está com os dados do Detran de São Paulo. Tem 1,5 habitantes por veículo, carro, ônibus, caminhão, caminhonete, moto, etc. E tem 2,55 habitantes por carro, ou seja, abaixo da região sul. Aqui também, abaixo. E temos 7,5 habitantes por motos. Das regiões do Brasil é o mais baixo. Então,
pensar na mobilidade urbana aqui em Piracicaba se torna urgente. Os dados comprovam isso. Tá? Só lembrando o seguinte, esses dados são do Detran, tudo disponíveis no site do IPLAP, e a gente elabora esses dados. Tá? A gente faz umas continhas básicas para comparar com outras fontes de pesquisas também. Tá bom? Bom. Pasmem. Dados sobre o respeito aos pedestres e ciclistas por região. Aqui o IPE acho que pisou na bola, mas tudo bem. O verde deveria ser o favorável e o vermelho desfavorável, mas aqui está invertido, tá? Olha a legenda. Sentimento de respeito na condição de pedestres e ciclistas. Sempre é o vermelho, somente a região sul passa o sentimento de respeito aos pedestres e ciclistas. Em todas as outras regiões do país, o ciclista e o pedestre, por essa percepção de sentimento, não é respeitado. Quem me vê andar de bicicleta aqui em Piracicaba me vê de longe, porque eu ando com um X refletivo, que normalmente eu uso quando pedalo na estrada, mas em cidades que eu ainda estou me habituando, eu tenho que andar com esse X refletivo de dia e de noite para que os motoristas me vejam. Então, se vocês me verem um X refletivo de dia ou de noite, pode crer que sou eu andando por aí. Então, somente na região sul é onde o pedestre e o ciclista que sente que realmente é respeitado. Nas outras regiões, o verde significa que ele nunca é respeitado. Tá vendo? Somente na região sul os dados são invertidos. É trágico, né? Pois bem. Agora, é uma pesquisa que também foi feita em 2011, em parceria com a CPTM, Governo do Estado, a MTU, Estrada de Ferro Campos Jordão e o metrô, sobre a pesquisa Origem e Destino na região metropolitana de Campinas, em 2011. Bom, aqui é a divisão modal, né? A gente percebe que em 2011, de 4 milhões e meio, um pouquinho mais de 4 milhões e meio de pessoas, 72% utilizou algum tipo de modo de transporte motorizado. Sendo que somente 40% utilizou o transporte coletivo e 60% o transporte individual. Ou seja, os dados aqui em Campinas estão bem além do que aquele que a gente acabou de ver sobre o Brasil, né? Muito mais gente utilizando o transporte individual. Por favor. Entre 2013 e 2011, a duração média das viagens na região metropolitana de Campinas aumentou em média 20% para todos os modais. Em 2011, o tempo gasto médio em transporte coletivo foi de 49 a 50 minutos. Praticamente o dobro do individual, né? Bom, os principais motivos das viagens é o de trabalho, como a gente já viu anteriormente, né? Como a gente está em um país no desenvolvimento econômico e social bem acelerado, então é normal que as pessoas se desloquem principalmente para o trabalho e uma menor quantidade para o estudo. E as demais motivações são, em relação ao trabalho, é quase que irrelevante, né? Mas a gente percebe que tanto o modo individual quanto o coletivo para o trabalho é quase que semelhante. Bom, quando se fala em bicicleta e a pé, o que mais leva as pessoas a optarem por esses modais? A gente percebe que aqui de novo aparece a pequena distância. A pequena distância entre o seu ponto de origem e o destino é o que leva as pessoas a optarem pela bicicleta ou ir a pé. É óbvio, né? Quem vai a uma distância muito longa não vai utilizar nenhum desses dois modais, né? E quando se fala de... Por favor. E quando se fala de motocicleta e automóvel, o principal motivo que leva essas pessoas na região metropolitana de Campinas, tá, a usar esses modais é justamente o estacionamento gratuito. Cadê? Aqui, ó. Tá?
que é o verdinho, 50% das pessoas que utilizam os automóveis ou utilizam devido ao estacionamento gratuito. Tá? Essa é uma pesquisa patrocinada pelo governo do estado em toda a região metropolitana de Campinas, que é justamente para fazer esse estudo da mobilidade pendular. Que você sai da sua casa para o trabalho, do trabalho para a sua casa, da sua casa para o trabalho, para a escola, para a sua casa. Esses daí são os principais modais. Bom, chegamos em Piracicaba. Todos os dados a seguir estão disponíveis no site, tá? E foram elaborados pelo IPLAP. Mas aqui é a população de 1980 a 2010. Vejam que há um crescente contínuo, então a cidade não para de crescer em termos populacionais desde 1980 e vem crescendo numa curva muito ascendente mesmo. Então, por isso que a gente precisa não só pensar na mobilidade, mas pensar muito seriamente o poder público, a sociedade civil, nessa revisão do plano diretor. É de fundamental importância para a gente pensar a cidade que a gente quer, mesmo. Tá? Aqui eu estou falando de mobilidade, mas a mobilidade conversa com centralidade, com parques lineares, com desenvolvimento urbano. Havendo mais desenvolvimento, haverá mais exigências por mobilidades e etc. Então a gente está no caminho para pensar. A gente não tem muito mais tempo para ficar postergando essas decisões, não. Pois bem, se lá vimos no slide anterior o número de habitantes crescendo, a gente percebe que a frota de média de ônibus em Piracicaba também vem crescendo. De 94 para cá, mais do que dobrou essa frota de ônibus. Só que esse dado não é tão relevante, não. Bem mais. Bom, e o tempo habitual de deslocamento para o trabalho? Só lembrando, gente, que as fontes sempre estão aqui embaixo, tá? O IPLAP elabora os dados, mas as fontes estão aqui. Esses dados são do IBGE, do censo de 2010. O tempo habitual de deslocamento para o trabalho, somente para o trabalho em Piracicaba, entre 5 minutos a meia hora, corresponde a quase 70% da população. Então, meia hora em São Paulo é o tempo que eu levo na padaria para pagar 3 pãezinhos. Eu vou até a padaria, compro 3 pãezinhos e encaro uma outra fila para pagar. Esse é o tempo que eu gasto lá, só dentro da padaria. Aqui as pessoas, 70% da população gasta para ir da sua casa ao trabalho. Então ainda não estamos no colapso, mas estamos a caminho dele. Aí começa o problema. Agora a gente começa a ver que de 2002 para cá, nos últimos 10 anos, o total da frota, ali em cima tem a tabela, o gráfico, embaixo a tabela, tá? O total da frota em Piracicaba, total, carros, veículos, ônibus, caminhões, motos, aumentou 56% nos últimos 10 anos. E o de automóveis cresceu 62% nos últimos 10 anos. Nesse ritmo, lembra que lá atrás a gente tinha 1,5 habitante para cada automóvel. Hoje, nesse ritmo, daqui a pouco a gente vai ter 1 automóvel para cada habitante aqui em Piracicaba. Legal, né? Está todo mundo com carro. Só que tem carro para encarar o estacionamento, ficar parado na rua. A rua vai ficar um grande estacionamento como é São Paulo. São Paulo hoje, se você olhar do alto, você fala, gente, está tudo parado. É um estacionamento ao céu aberto. Então, volto a dizer, ainda há tempo para se pensar, todos nós, poder público, a sociedade civil, na mobilidade, nessa coisa do plano diretor, que é imprescindível. Não só para Piracicaba, né, mas toda a cidade brasileira. As motocicletas, 40% aumentou nos últimos anos. Só guarda esse número aqui, por favor. 40% de total de motocicletas nos últimos 10 anos. Tá? Que a gente vai comparar já com outro dado. Essa tabela cheia de números, eu consigo ler, mas nem todo mundo consegue ler, mas eu gostaria que vocês percebessem isso daqui. O ano de referência é 1997, por isso que não tem nada aqui.
Aqui é o quanto que a população cresceu comparando 2013 com 97. Então, 20% da população cresceu de 97 a 2013. A população. E aqui a frota de veículos. Os números parecem meio confusos, né? Olha agora. Azul é a população que cresceu de 97 para cá, e aqui é o número de veículos que cresceu em Piracicaba. Olha esse gráfico, o absurdo. Esse dado realmente, eu tenho que dar os créditos ao Alex Donizete, meu companheiro de trabalho. É o grande responsável por deixar o banco de dados do IPLAP um dos mais atuais que eu conheço de todas as prefeituras do Brasil. Mesmo. Bom, e aqui o número de habitantes por frota de veículos. De 2002 eram 3,76 habitantes por veículos. Hoje, olha, 2,55. E vai diminuindo, né? Vai diminuindo. A relação habitantes-veículos. Ônibus, carros, caminhões, motos, etc, etc. Agora a gente vai ver só de automóveis. 10 anos atrás era 2,5. Hoje, 1,5. Ou seja, a cada 3 pessoas tem 2 carros. Se somos aqui 30 na sala, com certeza então a gente tem 10 carros. Oi? 20? Cada 3 pessoas, 2, 30, 20. É isso aí. É que é tanta gente assim que eu tô... Mas é isso. A gente está com um problema sério a resolver. Acidentes de trânsito em geral em Piracicaba. Esse é o dado da Semutran. Há uma média, né, uma média de 2004 para cá, uma média de 14 acidentes por dia, com e sem vítimas. Tá? É uma média baixa. É uma média baixa. Pensando numa cidade de quase 400 mil habitantes, não é uma média tão alta, mas percebam que existem picos. Ó. Ao mesmo tempo que vai dar uma declinada, aí tem um pico, cai e tem um pico. Isso daqui, a tendência é que os picos vão aumentando. Vão aumentando. Quanto mais carros, mais acidentes. Isso é óbvio, né? Não precisa fazer muitas contas. Acidentes de trânsito com motocicleta em Piracicaba. A gente começa a perceber que a mobilidade está virando um caso de saúde pública. Nem é mais de mobilidade, a questão de ir e vir é uma questão de saúde pública. 10 anos atrás, pegando como referência o ano 2000, olha o índice de acidentes de trânsito só de motocicleta, com e sem vítimas. E, nesse mesmo período, aumentou em 40% o número de mortos na cidade de Piracicaba. Mas o índice de acidentes, olha, de 10 foi para 166 em 2012. É muito alto, né? Cerca de uma média de um acidente a cada 2 dias. Só de motocicleta. Se somar de motocicleta, ônibus, carro, a gente, sei lá, tem 15 acidentes por dia, no mínimo. Com e sem vítimas, né? Bom, e a gente está quase terminando, aqui é a taxa de acidentes de trânsito e óbitos por acidentes de trânsito em Piracicaba, de 2004 a 2011. A gente percebe, é só taxa, isso daqui é tudo percentual, tá, gente? Não é número absoluto, não. Que os acidentes, a cada ano, sobe, 2008 é onde mais teve, depois diminuiu em 2009, mas os picos de óbitos, olha, independe do número de acidentes, tá? Olha, onde a gente tem os picos, aqui diminuiu, mas aqui, né? Percebe-se que é uma linha sempre crescente. E aí, onera o município, o Estado, volta a dizer que é uma questão de saúde pública, de mobilidade e de vida, né? Se a gente não tiver um plano diretor de mobilidade realmente eficaz, os acidentes continuarão
e muitos, não só de carro, mas de pedestres, ciclistas, ônibus e por aí vai. Então é uma coisa que a gente tem que pensar muito seriamente. É isso, esses são os dados do Brasil, Campinas e de Piracicaba. Obrigado. Bom, esse é o nosso... isso tudo está colocado no site. Seria interessante que todos vissem, né, para que a gente possa... Isso é o que precisa ser revisto. Essa é a nossa lei complementar 187, dispõe sobre o plano diretor de mobilidade. Ela é de 2006, né? Eu vou pegar aqui no final, tem um índice, né, os capítulos, né? Primeiro, claro, fala da política municipal de mobilidade, princípios, objetivos e diretrizes, organização para a gestão, financiamento do sistema, implementação do plano diretor de mobilidade de Piracicaba. Daí o capítulo 2, que fala de transporte não motorizado e mobilidade da pessoa portadora de necessidades especiais, né? Seção 1 e seção 2. Capítulo 3, transporte de passageiros, coletivo público, público especial, coletivo escolar público-privado, transporte ofertado de passageiros, transporte público individual de passageiros em táxi. Depois um capítulo de transporte de bens e serviços. E depois um capítulo do sistema viário, né? Atribuições, competências de gestão, estruturação da rede viária, sinalização e impedimentos particulares, ampliação do sistema viário, uso do sistema viário. Bom, ele é um pouco longo, eu não diria agora de nós fazermos essa leitura. Eu pediria que vocês dessem uma olhada para que a gente definisse, dirigisse essa discussão a respeito dessa lei, mesmo porque nessa primeira etapa nós estamos falando um pouco e queremos ouvir, né? Ouvir, registrar tudo isso para que a gente possa começar a identificar demandas, né? Eu já coloquei a opinião do IPLAP, que na verdade nada mais é que um reconhecimento dessa cartilha. Aquele livro que eu apresentei para vocês é mais ou menos uma cartilha distribuída pelo Ministério das Cidades para que se faça então essa revisão com base naqueles critérios, né? Essa questão então de que precisamos ser mais projetivos, é uma questão de simplesmente cumprir uma cartilha que a mim me parece óbvia, mas não tem sido colocada, né? Nós temos classificação das redes viárias, radial, coletora, local, contorno, arterial, vicinal, tudo isso já tem essa previsão. Existe um anexo a essa lei que dá as medidas, né? Mas tem uma série de questões, né, que, a meu ver, precisam estar nessa revisão. Uma delas é algo que eu encontrei lá no plano dos anos 70, a identificação dessa necessidade de você ter uma reserva não edificante, né, ao lado das estradas rurais, porque senão você vai acontecer um empreendimento. Poxa, nós temos o nosso colega o Carlos, né? Fomos lá para a região de Tupi, quarta-feira, né? Poxa, tem lugar que você está na estrada, o empreendimento foi feito até a cerca, o outro até a cerca, nós temos 4 metros para passar no meio de 2 muros. Como é que a gente faz, né? O seu Rui foi com a gente também, né? Como é que a gente faz para consertar isso agora? Né? E existe até uma lei, né, que o capitão Gomes conseguiu aprovar na gestão passada, mas me parece que falta alguma regulamentação, a questão, né? Mas enfim, a gente deve ou não, como gestor de toda a área do município, definir? A meu ver, se a gente não definir, fica terra de ninguém. Fica terra de ninguém. Então a gente deve sim definir. Então, a meu ver, isso entra na questão projetiva mesmo. A cidade com uma regulamentação, inclusive isso é uma outra sugestão, que o plano seja auto-executável, que todas as leis complementares sejam unidas numa única lei, uma lei zona, né?
para que se minimize essa necessidade de regulamentações posteriores, que por infindáveis motivos acabam não acontecendo. É uma tarefa extremamente complexa, mas eu diria, mais do que chegar no resultado pleno desses novos paradigmas, de implantação desses novos paradigmas, eu diria que a gente tem a missão de iniciar essa mudança de visão. E, obviamente, que os planos eles são revistos, né, a cada 10 anos. Então, a gente tem que tentar ser o mais completo possível, porque isso vai nos ajudar a mudar os paradigmas. Mas, é claro, é uma tarefa hercúlea, né, imensa, né, altamente complexa. Então, bom, está apresentado, né, agradeço ao Orson que nos apresentou, o Alex já tinha mostrado também o site, né. Eu gostaria de pedir que a Sabrina nos ajudasse, aqui pessoas se manifestassem. Algumas pessoas vieram falar com a gente no começo. Eu peço que falem sobre várias questões, inclusive para a gente registrar, né, com a câmera, porque tudo isso depois a gente tem esse trabalho de fazer uma avaliação de tudo aquilo que vai sendo colocado como sugestão, porque, como eu disse, nós estamos numa primeira etapa de fóruns abertos. Em outubro já está marcada uma segunda etapa, né? E entre isso, a gente tem muito trabalho, inclusive reuniões que vão surgir com pessoas que vêm e falam: poxa, mas eu tenho determinado assunto estudado, posso contribuir? Poxa, vamos lá, vamos contribuir. Porque, como eu disse, nós somos coordenadores de um processo. Coordenadores de um processo que precisa ser participativo. Estamos apenas no começo um pouco aos trancos e barrancos, mas a gente vai chegar lá, porque a cidade precisa que nós sejamos eficazes. Então, Sabrina vai começar as inscrições. Já, o senhor Luiz Fagundes. Vou pegar o meu? O senhor Luiz Fagundes já se inscreveu, ele vai falar. Quando ele for falando, vocês vão se indicando aqui que eu vou escrevendo, tá ok? Alô, som, pronto. Vou pedir uma coisa antes de tudo que eu esqueci de pedir essa vez. Todas as vezes que as pessoas forem falar, eu lembro o rosto de várias pessoas aqui, mas não sou eu que escrevo a ata, por exemplo. Ela é gravada, não tem como reconhecimento de voz. Então, quando vocês forem falar, por favor, digam o nome de vocês, o local de onde vocês vêm. Cidadão, só cidadão pode falar também. Só para a gente saber como identificar as pessoas na hora de fazer a ata, tá ok? Obrigada. Boa noite. Meu nome é Luiz Antônio Duarte Fagundes, já fui 2 vezes secretário de Piracicaba, fui secretário de Turismo e fui secretário de Transporte. De Turismo, sempre fui idealizador, um sonhador. Sendo parte do aeroporto, foi o projeto meu, que foi de integração. E o transporte coletivo, todo o sistema integrado, eu idealizei todos os terminais. Então, eu continuo sendo idealizador. Continuo ser sonhador. Em 84 eu fui afastado da prefeitura porque fui considerado como sonhador, porque eu apresentei o projeto de transporte coletivo que previa os terminais. Todos os prefeitos que vieram fizeram todos os terminais que eu havia previsto. Então, continuo sendo sonhador. Por isso que eu vim aqui para sonhar mais um pouco. Então, eu acho que Piracicaba precisava pensar mais a longo prazo. O que está acontecendo em Piracicaba, na minha opinião, a gente pode pensar em transporte coletivo, pode pensar uma série de coisas, mas a parte urbana da cidade não está sendo pensada assim. Nesses últimos anos, Piracicaba foi loteada em vários setores, várias áreas. Mas não se traçou, que eu chamava na época, quando apresentei esse plano, chamava de perimetrais e radiais virtuais. Ou seja, são diretrizes, um espaço o suficiente para você ter 3 vias de cada lado, e um espaço para um futuro transporte coletivo que tenha um acesso rápido. Quem sabe no futuro até ter um VLT aqui em Piracicaba, ou seja, o veículo sobre transporte sobre trilho que acontece na Europa. Isso nada impede, porque nós temos que pensar a longo prazo. Então, o que eu propunha na época? Cada loteador, a prefeitura traçasse vias e radiais e perimetrais já até sobre os canaviais na cidade.
Quando alguém fosse lotear, tinha que se adequar ao seu projeto naquele espaço. Nesse espaço, como o loteador é obrigado a fazer sistema viário, ele já faria um trecho daquele coisa. Quando alguém viesse completar toda essa interligação com todos os loteamentos, a via já estaria pronta sem custo nenhum à prefeitura. O que acontece hoje? Piracicaba está crescendo, crescendo. Recentemente eu estou vendo que estão fazendo uma avenida do tempo do Luciano Guidotti, estreita, sem pensar em transporte coletivo ali perto do Ponte do Caixão, estão ligando outro loteamento, esquecendo que atrás desse loteamento futuramente vai ter interligação. Então há uma necessidade de ter essa comunicação e pensar a longo prazo. Mas custa caro asfaltar todas essas... Faz uma via asfaltada, o resto deixa um gramado. Futuramente põe o transporte coletivo, faz a interligação. Aqui em Piracicaba não tem nada interligado. As vias nossas, a Independência, todas não são interligadas. Foram interligadas meio nojento, sem um sistema fluido, que é o que precisamos aqui. E outros setores. Não adianta só pensar em transporte coletivo se nós não dermos condições a essa parte de veículos que estão também fluir mais. Porque já existe, nós não podemos jogar os carros fora. Então nós temos que ter bolsões de estacionamento próximo desses terminais, que facilitaria, como o nosso amigo falou aqui, que o sujeito pega em São Paulo, pega um ônibus, deixa o seu carro, vai uma distância longa de ônibus, de metrô, futuramente nós vamos sair disso aí. Nós precisamos entrar nisso aí. Tem muita coisa para se pensar em Piracicaba, não dá para se apresentar aqui no instante. Então eu acho que a gente precisa pensar não numa administração de 2 ou 3, tem que pensar a longo prazo. E a cidade teria que ser projetada nesse sentido. Talvez a prefeitura fazer um contrato com alguma empresa e projetar a cidade inteira numa expansão muito maior do que o amanhã, ali próximo. Então nós teríamos condições de desenvolver, dar velocidade no trânsito. Para quem conhece lá fora do Brasil, ver que o transporte coletivo é uma maravilha, você não precisa de automóvel. Se você tem qualidade, tem tempo, a origem e destino curto, então você prefere isso aí. E nós precisamos fazer isso aqui. Então eu gostaria de falar muita coisa, na hora do lembro, sou meio empolgado, mas não dá nem tempo. Mas se alguém quiser, estou à disposição de sentar junto, discutir a cidade, que eu amo essa cidade, sou apaixonado. Esse parque aqui foi idealizado quando morava na Inglaterra, é o Hyde Park, depois o João Ema veio e fez. Então, começou na administração da Dilson Maluf e acabou sendo completado em outras administrações. Como começou uma ideia na época do Adilson Maluf, a segunda coisa, o Machado fez um pedaço e todos os direitos fizeram a parte de transporte coletivo. Então, eu acho, por exemplo, pontes, estão fazendo pontes estreitas, porque já não faz com 3 vias, porque já não permite, no caso eu cito o lado do Zé Lima, porque não permite já uma faixa exclusiva para ônibus. Ninguém está pensando nisso, está fazendo as coisas só para quebrar um galho. Vamos pensar longo, que eu acho que a cidade vai ficar com boa qualidade e é o que nós precisamos. Muito obrigado. Agora o seu Chico vai falar. Meu nome é Francisco Núncio Serignoni. Assim como o Fagundes, eu também já fui secretário aqui da prefeitura, fui coordenador do bem-estar social de 77 a 80 e fui diretor do Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência de 86 a 88 do Estado de São Paulo. Eu vim aqui por causa da mobilidade urbana do ponto de vista das pessoas com deficiência. Eu tenho militado nessa questão de pessoas com deficiência desde 1981 e a gente acompanha o desenrolar das coisas. Por exemplo, a pesquisa que é feita em 2 anos pelo IBGE, o perfil dos municípios brasileiros, mostra que muito poucos municípios têm plano diretor e muito menos ainda tem plano diretor de mobilidade e muito menos ainda plano diretor de mobilidade que respeita as regras de acessibilidade. Eu queria chamar a atenção para isso. Nós temos um lema nos nossos movimentos de pessoas com deficiência que diz o seguinte: nada sobre nós sem nós. Queremos participar, queremos poder contribuir, dar nossa opinião, reivindicar os nossos direitos, levantar as nossas demandas, explicitar as nossas demandas
E também, principalmente agora, depois de aprovada a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ratificada no Brasil como emenda constitucional, levar em consideração as novas definições de acessibilidade de pessoas com deficiência, as novas reivindicações e direitos ali colocados. Eu acho que seria interessante que esse novo plano diretor revisado seja compatível com essas normas agora mais recentes, desde que ela foi promulgada em 2009. É isso que eu gostaria de trazer. Tem ali uma série de questões. Eu já vi que o plano diretor de mobilidade urbana, a rigor, ele não foi implantado ainda totalmente, porque a maioria das leis complementares não foram realizadas. Não sei se existe o Conselho de Mobilidade, que seria um aspecto importante e que os vários segmentos da população pudessem participar e dar opinião no desenrolar desse plano diretor. Tem algumas questões que, apesar do companheiro dizer que ele não é auto-aplicável, mas eu entendo que tem algumas coisas até que já tem diretrizes concretas para serem aplicadas, e uma delas eu venho aqui reivindicar, que é o raio de 700 metros de adaptação para a mobilidade, para a acessibilidade dos terminais e dos pontos de ônibus ou de conexões, né? Então eu me coloco à disposição também, tenho algum conhecimento nessa área, algum conhecimento de planejamento e também de serviço público, e gostaria de poder participar e contribuir. Não garanto que possa vir amanhã e quarta-feira, porque tem 2 palestras amanhã e quarta e eu não tenho como transferi-las. E por isso eu creio que amanhã e quarta eu não posso participar, mas eu estou à disposição e agradeço. Senhora Fátima vai falar. Eu sou Fátima Regina Laprega de Souza, estou representando a Câmara dos Vereadores, do vereador Pedro Cruz. Vocês comentaram no começo que a alteração do plano diretor visa criar micro-regiões, que vocês definiram como micro-centralidades. Agora, eu queria saber se já existe as micro-regiões já pensadas aqui em Piracicaba, quais são as micro-regiões que está sendo pensado em criar aqui em Piracicaba? Porque nós estamos com muito interesse nessas micro-regiões, tá? Dona Fátima, obrigado pela presença, pela pergunta. Nós temos que ir na cidade real, né? E a cidade real nos mostra vários locais onde nós já temos, sim, até de muito tempo, né? Esse comércio mais local, a Paulista, né? Vila Sônia, ali Santa Terezinha, né? Então, o que nós temos em primeiro lugar que fazer é identificar todos esses pontos em que já existe naturalmente essa formação dessa microcentralidade, porque a primeira iniciativa é promover o desenvolvimento desses locais. Nós identificamos nas nossas breves pesquisas e reuniões, né, Serginho? Nós identificamos que, poxa, é interessante que o poder público conceba algo que possa ser colocado ali em alguma área para compor com aquilo que já existe. E aí nós pensamos nessas praças de cidadania. Na verdade, tem até um desenho de quiosques que é bastante semelhante a algo que foi feito numa região portuária de São Sebastião. Quem foi para São Sebastião recentemente, toda aquela região portuária decrépita foi renovada, e eles tiveram uma ideia muito interessante ali, que na verdade também, se não me engano, em Recife tem esse tipo de construção também,
É como se fosse um shopping aberto, assim, com quiosques que se interligam e tem jardins entre eles. Cada quiosque tem 4 espaços para uso, né? Que tanto pode ser, então, usado como trabalho e renda, como artesanato, como você pode ter um posto da guarda, você pode ter sanitários, você pode ter um acolhimento das SENDES, porque, poxa, vai morar, né, vai ter um morador de rua que vai ficar ali, vai aparecer ali, né, ao invés da Kombi, das SENDES, ficar andando a cidade toda, levando todo mundo para passear, para recolher as pessoas, que cada lugar possa ter esse acolhimento, né? Lugar para você acolher a pessoa, precisa de um banho, precisa de uma comida, precisa de uma orientação, tá? Você ter esse lugar funcionando por ali, né? Também a questão da coleta seletiva, o reciclador, eu brinco, solitário, né? Que não seja mais tão solitário, né? Estou brincando, o projeto reciclador solidário, né? Que então possa ter também ser descentralizado e estar nessas microcentralidades, porque ali você gera trabalho, né, para quem está por ali, e você facilita o sistema. De repente, esse programa passa a coletar coisas que já estão pré-organizadas, enfim. São muitas ações que, na verdade, integram ações que já estão sendo feitas. Mas a ideia é que isso seja um indutor de desenvolvimento daquela localidade. E daí tem outros lugares que a gente percebe, né, regiões que são mais novas, estão longe e que ainda não se formou esse núcleo. Por exemplo, 10 anos atrás praticamente não tinha nada na região da Água Branca, né, Astúrias, né, chegando ali no Taquaral, né, ali ao longo do Piracicamirim. Da Faculdade de Anhanguera, rio acima, na contracorrente, né? Hoje, só Vila Sônia é mais denso na cidade do que aquela região. Mais de 30 mil pessoas estão ali. Então ali, claro, é uma área fundamental para você criar um limite de parque, para poder integrar, né, com a parte de baixo da Mulher de Saques, que já ficou funilada pela cidade, né? Fazer inclusive gestão de enchentes ali, né? Piscinões paisagísticos, enfim, ações que precisam ser feitas, né? Mas também colocar esse tipo de situação que favoreça esse desenvolvimento de microcentralidade. Então, nós vamos partir da cidade real e vamos aceitar sugestões, né? Santa Rosa, né? Santa Rosa está bem distante, demora para você ir e voltar de Santa Rosa, né? Indo para aquela região que a INDAP está fazendo muita coisa, né? Entre a Balbo ali e Artemis, né? Ali é um forte vetor de ZEIS, né? Zonas de interesse social. Quer dizer, é tão longe ali, né? São 16 a 20 quilômetros de distância ali, é tão longe que é interessante que aquilo se torne sustentável, né? É interessante para que você diminua esse fluxo de veículos na SP, né? Que já está acontecendo hoje, né? Eu sei porque diariamente eu passo ali também. Então é isso. Nós vamos conversar sobre essas microcentralidades e identificá-las. Nada projetado assim do nada, identificado real. Tá? Pessoal, você quer falar, Nick? Quero aproveitar que eu tinha aqui uma Meu nome é Ninfa Barreiros, eu sou do Comitê do Meio Ambiente do Parque 1º de Maio. Eu queria aproveitar, Laura, que você falasse um pouco daquela zona de transição, aproveitar que está aqui o pessoal da SEMA, então eu acho que eles podem dar um bom retorno sobre a questão da agricultura familiar, que eu acho que é muito importante, considerando o número de pessoas que vai ter a cidade. Eu acho que a gente precisa comer também, né? Tá? Se seria interessante mostrar aquele desenho, vamos mostrar?
Acho que sim, né? Na verdade, nós estamos desenvolvendo juntos o projeto. Quando surgiu essa ideia de se pensar algo nessa região de expansão, de espalhamento desordenado, numa terra que acaba sendo sempre mais barata, né? Que é essa região oeste, né? Pau Queimado, Pau Dalinho, Volta Grande, vai embora, né, seu Valdemar? Nós imediatamente procuramos a SEMA, né? Inclusive já imaginando de trabalharmos com o CONDER, que é o Conselho de Desenvolvimento Rural, né? E também estamos trabalhando com o pessoal da CAT, né? Casa de Agricultura. O trabalho ganhou um elemento novo interessante. Nós, 2 semanas atrás, recebemos ortofotos de 2011 da Implaza, cedidas gratuitamente ao município, de toda a região rural. Isso vai facilitar bastante os estudos, né? E deixa eu mostrar, deixa eu localizar a apresentação aqui. Só um segundo, a gente já... Deixa eu só verificar se é isso aqui. Peraí. Eu acho que... Esse aqui. Você não vai passando para mim? Foi uma apresentação... o que é pré-Caduz, né? Na verdade, Caduz é um caderno novo que a gente quer criar. A gente quer imprimir uma tiragem. Caduz, Cadernos de Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Urbano Sustentável de Piracicaba e Aglomeração Urbana. Vão ser cadernos que a gente vai produzir com ideias, com tudo aquilo que a gente vai estar reunindo de desejo, de orientação, de visualização da cidade, enfim, e de dados, né? Para que a gente possa ter um retorno, para que a gente possa ter uma base para poder trabalhar, né? Aqui é um pré-Caduz, na verdade, parece a primeira etapa. Não só a gente não ter um tempo hábil para produzir esse material e publicar, aliás, o Orson veio para nos ajudar em 12 meses a produzir meia dúzia de cadernos impressos, né? Então, não só a gente não teve tempo hábil para fazer isso, ele está aí há 2 meses, como, na verdade, a gente não quer chegar com, temos uma forma. Temos uma porção de projetos e a gente vai mostrando esses projetos. Mas a gente tem que colocar isso para discussão, participação e ideias que, de repente, não sejam compartilhadas pelos segmentos sociais, a gente elimina e a gente incorpora outras que, de repente, não tinham sido imaginadas, né? Bom, vamos continuar? Os municípios que estão em volta, nosso perímetro urbano atual, zona urbana e zona rural, né? E daí nós começamos a escrever um pouco. Tem aí Tiruna, tem Santo Olímpio, Santana, tal, nossos, né? E nós começamos a identificar regiões, né? Essa região marcada é o que a gente percebeu que existe uma forte transição de urbano para rural. A gente tem encontrado uma série de estudos que sempre partem do mesmo ponto. Pouco se pensa nessa região em que você tem uma mistura, você não identifica exatamente, tudo bem, oficialmente é rural, né? Ou oficialmente é urbano. Quem vai na Dona Antônia, lá nessa rabeira aqui de Piracicaba, né? Quem vem aqui na Dona Antônia fala, mas por que mesmo que isso aqui é urbano? Não dá para entender, né? Porque é totalmente rural, né? Então, na verdade, olha, independente do que hoje é definido como zona urbana e zona rural, nós demarcamos essa região, tá? Onde a gente percebe essa transição, tem muita coisa sendo feita como expansão urbana e muita produção, né? Muita chácara, enfim. É uma região que aparentemente é terra de ninguém, porque não está exatamente definida, aparentemente é terra de ninguém. Na próxima. E também identificamos essa microbacia do Congonhal. O SEMAI encomendou um estudo com as 30 e tantas aí, não me recordo se teve algo do SEMAI, quantas são microbacias do município,
mas identificou essa do Congonhal como principal potencial para a produção de água para o município, né? E na sequência mais outras 3. Pode ir no próximo. Do Paredão Vermelho, Marins e Tamandupá. Lembrando que Marins já está numa região ainda, né, que é a nossa zona de transição, uma região já complicada, em que você começa a ver tubo de esgoto que, de repente, clandestino vai lá, né, e derruba no Ribeirão, né, cheio de água, né, aquele esgoto. Né. Tem uma série de empreendimentos irregulares que, na verdade, a gente tem obrigação de dar uma solução para isso. Isso é uma obrigação. O poder público não pode assumir que, tem lá e não conseguimos fazer nada. Como assim não consegue fazer nada? Tem que fazer alguma coisa. Tem obrigação de fazer. Né? Porque o poder público é que precisa fazer a gestão desse espaço. Então nós temos que achar a solução. Na sequência, então, a gente percebeu, vejam, praticamente é uma região tão grande quanto o nosso atual perímetro urbano. É uma região grande, mas na sequência, então, é uma região de alto risco de degradação ambiental, né? Próximo, forte vetor de espalhamento urbano clandestino, tá? Próximo, bom, regiões norte, oeste, leste e sul. Bom, aí eu entro numa outra identificação, mas acho que falar um pouco das zonas de transição, acho que pode encerrar aí. Bom, nós precisamos identificar essa área e nós precisamos ter tanto uma regulamentação para a gestão daquilo que é expansão urbana, né? Legalizando o que tem e prevendo novos empreendimentos, né? Sendo que ali é uma área de produção e é uma área que muito importante para a produção de alimentos, né? Por lado de lá, na continuação, a gente concluiria lá, mas nem precisa passar mais. A gente vê que tem muita cana, uma região bem plana, e a gente não pode esquecer que nosso município ele tem a economia canavieira que é muito forte, né? Então nós temos lá, indo para Rio Claro, para Limeira e tal, aquela região mais plana, com forte presença da cana-de-açúcar, mecanizada, e a tendência é que continue havendo esse uso econômico. Aqui não, aqui a gente tem uma série de proprietários que ou não estão renovando mais aquela concessão da sua terra para plantar cana, porque ela é mais íngreme e não dá para mecanizar, ou eles estão concluindo que não é mais economicamente interessante renovar, né? Interessante, 2 dias depois daquela primeira rodada dos fóruns, nós recebemos o senhor André, né, que tem uma propriedade imensa que está no Congonhal, está ali, beirando, são 6 quilômetros de Congonhal, as terras dele. E ele não renovou com a cana. É área plana, poderia renovar, tudo mecanizado, ele não renovou. Ele falou, eu quero saber o que é que eu vou fazer nessa terra. E foi saber lá se poderia picar e lotear. Eu falei, o senhor está a tanta distância da cidade, numa área de transição, e pior, numa área de produção de água. Então, convidei que ele viesse na semana que vem, inclusive, está previsto, nós vamos ter uma palestra do engenheiro Rinaldo Calheiros, né, que coordenou todo aquele trabalho dos produtores de água na região de Extrema, Minas Gerais. Então, poxa, a gente precisa pensar que essa região, uma região só vai ser protegida se você der um uso econômico para ela. E se ela é produtora de água, nós temos que produzir água lá. E quem tem a sua propriedade tem que ser remunerado por isso. Como nós vamos fazer? Boa pergunta. Como é que nós vamos criar um fundo para isso? Boa pergunta. Como é que nós vamos conseguir recurso para encher esse fundo? Ótima pergunta. Mas a gente não pode deixar de criar esse sistema sob pena de nós termos uma área rica em água perdida e degradada. Tá? Ainda mais, nós tivemos no primeiro dia a visita da Rovena Negreiros, a diretora da Implaza, que
é responsável por essa questão do aglomerado urbano, ela veio e disse um índice altíssimo de déficit hídrico, essa nossa região do aglomerado. Né? Inclusive, ela tocou no assunto da outorga de água, que vai ser revista agora lá para Cantareiras. Segundo ela, nós temos que ter água de volta para cá urgentemente, senão a gente não vai conseguir ter água suficiente para nós mesmos, para os nossos municípios. Então, é uma questão que está em voga. Poxa, e São Paulo como fica? Bom, tem que ter, na verdade, uma gestão equilibrada para toda essa macrometrópole. Piracicaba faz parte da macrometrópole paulista, porque senão a gente vai acabar com os recursos que a gente tem e não vai ter água suficiente. Então, é assim, eu diria que é urgência de Estado você ter regulamentação para essa área, pensar no que fazer nessa área. E aí, nós tivemos, né, Ninfa falou da agricultura familiar, e estamos com uma reunião marcada com a secretária da Educação, para a gente conhecer a fundo com ela o sistema da merenda, né, em Piracicaba, que afinal, criança que estuda em escola de Piracicaba não pode mais levar lanche na escola, não pode mais levar, tem que comer a merenda. E a merenda é balanceada por nutricionista, aprende a comer verdura, aprende a comer arroz, feijão, carne, batata, né? E esse alimento, então, existe um programa municipal de compra desses alimentos que são produzidos pelos produtores rurais. Gente, é perfeito, já é um mecanismo que remunera o produtor rural, né, com a certeza de que 60, 70 mil crianças comem todos os dias. Então, é perfeito um sistema desses. Então, é uma informação nova, ela falou, e depois alguém que era da educação, nós temos, pronto, então, a gente vai costurando os vários sistemas, para que a gente consiga arredondar essa questão da gestão. Então é isso, nós temos que ter um capítulo só para essa região de transição, assim como um capítulo só para as microcentralidades, o outro só para operações urbanas. Por quê? Porque aqui nós vamos ter que estabelecer critérios para cuidar dessa área. E aí vem a ideia, né? Por que você tem loteamento clandestino? Você tem porque é proibido fazer. O cara vai e faz. Bom, então, não vamos proibir, vamos permitir. Só que tem custo. Quais são os fatos geradores do cara querer fazer um empreendimento que seja numa área de proteção? Com certeza é 10 vezes mais do que uma outra situação, que não tem esse potencial de água. Né? Quer dizer, você inviabiliza, na própria viabilidade, né, na certidão de viabilidade, ele percebe, mas é inviável, vocês exigem demais. Perfeito, mas quem falou que é proibido? Faça, né? Se vire, pague por isso. Não vai pagar. A ideia é essa, é proteger, tendo critérios que gerem aquilo que vai custar efetivamente para ele. Né? É a diferença, você fala, não pode ficar terra de ninguém. Eu não, né? Eles estão fazendo, vão fazendo. Né? Então, tudo isso é muito complexo, muito complexo. A gente tem que começar a pensar nesse sentido, porque a cidade tem que ter o domínio sobre o seu município, né? Sobre o seu território. É a gestão daquilo que é nosso. Né? Nós temos que ter essa consciência. E nós temos que ter os instrumentos para isso. Hoje faltam todos esses instrumentos. Então, é muito complexa a nossa tarefa. Foi o que, nas reuniões passadas, o Renato Morgado da Imaflora estava aqui, ele identificou, Lauro, é altamente complexo, sim. Então não dá para ser feito por uma pessoa, pelo IPLAP sozinho, ninguém é mágico. Né? A gente vai fazer junto e a gente está colecionando essas informações. Não sei se tem algo mais que você queira que eu fale. Acho que é isso. Na verdade, algo que eu diria, de todos os assuntos do plano diretor, esse é o mais instigante, porque é uma região muito bonita. E nós rodamos mais de 1000 quilômetros ali para identificar isso. Né? Bom,
Alguém mais quer falar? Porque as minhas inscrições aqui acabaram. Bom, então, posso encerrar? Quero agradecer a presença de todos, convidá-los para amanhã. Amanhã nós vamos ter duas apresentações aqui da Miriam Rotter, que vai falar sobre o plano cicloviário, e do Luiz Carlos, funcionário da Semutran, que vai falar, fazer um panorama sobre a mobilidade em Piracicaba. Tá? Aguardo a presença de todos. Boa noite para todo mundo.